Bom, o objetivo desse vídeo é passar a minha experiência com o e-disciplinas da USP, com o Moodle, nesses anos que eu tenho usado. Eu já uso o Moodle acho que uns 4 anos, pelo menos. Normalmente para aplicar prova, mas às vezes algumas outras atividades didáticas também. Então, para aplicar prova, eu uso essa ferramenta de questionário e nas configurações gerais do questionário, eu posso escolher misturar entre as questões e as alternativas, né, de cada questão. Claro que isso eu também tenho que configurar na hora que eu estou selecionando as questões para a prova. Posso definir o feedback, se vai ser um feedback imediato, logo depois que ele faz a questão, ele tem uma resposta, se está certo ou se está errado, ou algum comentário que eu queira fazer, alguma sugestão que eu queira fazer. Pode ser imediato ou adiado, só depois que o questionário fechar. E pode ser com ou sem penalização da nota. Eu posso definir uma única tentativa de resposta ao questionário ou mais tentativas, inclusive limitado. Tem questões de segurança, posso colocar uma senha para ele entrar no questionário, posso gerenciar qual é o endereço de rede que ele pode responder ao questionário ou não, ou pelo menos olhar da onde que ele respondeu, o IP do computador, ou restringir, né, o IP que ele usa. Posso pedir política de plágio ou não, a aceitação dessa política. Posso ocultar ou disponibilizar dos estudantes, isso facilita quando você quer já começar a montar a prova no Moodle, mas não que eles olhem a prova, então se oculta dos estudantes. Posso restringir acesso apenas a um grupo de matriculados, de inscritos no seu curso. Posso indicar se aquela atividade, aquele questionário foi concluído ou não. Isso é interessante para a gente controlar facilmente quem respondeu a prova ou quem cumpriu determinada atividade, né? E posso colocar etiquetas, né, esses tags nas questões. Isso é útil para quando você quer fazer um conjunto de questões e pedir para ele escolher aleatoriamente uma delas para apresentar para o aluno. Então aí as provas entre os alunos vão ser diferentes, né? Ou se eu quero colocar alguma etiqueta de conteúdo, essa prova, essa questão eu usei em alguma quiz ou em alguma lista de exercício, ou enfim, se diz respeito a algum tipo de conteúdo, probabilidade, por exemplo, dentro da estatística. Então, dentro do Moodle, eu posso adicionar uma atividade ou recurso e adicionando essa de questionário, eu não vou colocar adicionar aqui porque eu já adicionei uma, mas ele vai criar uma que você vai poder nomear, né? Eu nomeei como prova modelo para mostrar aqui nesse vídeo. E aí eu vou fazer a configuração. Então, a configuração do nome, eu coloquei prova modelo, posso colocar alguma descrição ou não, posso colocar a data que vai abrir e fechar o questionário, né? Isso aqui, o default é desabilitado, mas se eu quiser habilitar e colocar data e hora de início e de fim, eu coloco. Posso colocar um tempo a mais de chorinho, né? De tempo. Aqui tem outras configurações, mas essas que eu falei, né, o comportamento da questão, se vai misturar ou não entre as questões, aqui atente que a gente tem que configurar também nas configurações da questão quando a gente já for inserindo as questões, então não basta só colocar aqui. Aqui o feedback que eu falei, às vezes eu ponho feedback imediato, se eu quero que o aluno veja algum comentário meu sobre a alternativa que ele escolheu, normalmente se é errado eu coloco uma dica ou alguma sugestão, né? Então aqui seria o feedback imediato, ou adiado, se ele só vai receber alguma dica ou sugestão no final, né? Quando o questionário já for fechado, ou se não vai ter nenhuma dica ou sugestão, se a gente não colocar, não tem por que a gente habilitar essa opção. Aqui, né, os momentos que eu quero que ele veja cada coisa, se ele acertou, se ele errou, a nota que ele tirou, os feedbacks, né? Então aqui tem os diversos momentos que a gente pode configurar. Aqui eu também coloco senha, então eu costumo deixar uma senha para restringir o acesso mesmo, só os alunos que têm essa senha, no momento que eu passo a senha, que vão poder entrar no questionário, então aqui eu pus senha modelo. Aqui eu posso inserir um endereço de rede, então se eu quero forçar que eles respondam à prova de algum computador em particular. Nos laboratórios de graduação na USP, a gente tem um endereço de rede para todos os computadores, então se eu quiser forçar que eles estejam presentes lá e respondam de um computador de lá, eu ponho o IP do computador de lá e aí, se eles tentarem acessar de outro lugar, eles não podem, não têm acesso, né? Aqui essa política de plágio, você pode pedir
que seja apresentada essa política de plágio e eles respondam que aceitam, né, não plagiar a prova, responderem a prova sozinhos, no começo do questionário ser apresentado. A disponibilidade se mostra ou se deixa oculto enquanto a gente está fazendo, né? Eu costumo inserir esse questionário e deixar oculto aos estudantes enquanto eu estou inserindo questão aqui, para realmente ter uma certa segurança maior, né? Posso restringir acesso a algum grupo de pessoas, né? Ou algum grupo de estudantes, tem várias opções. Eu costumo usar a por grupo, porque às vezes eu separo em grupo 1, grupo 2 e as provas são diferentes, então eu só apresento a prova 1 para o grupo 1 e restringo, né, para o outro grupo. E aqui, conclusão de atividades do curso, eu também, dependendo da atividade, prova nem tanto, mas às vezes atividade de um quiz no final da aula, um vídeo que eu coloco, disponibilizo, eu quero controlar quem fez, quem não fez, então eu peço para mostrar a atividade como concluída, né? E aqui tem também algumas configurações de data que é esperada essa conclusão, enfim. E tags, né? Algumas etiquetas que a gente pode colocar, como eu falei na aula passada. Eu posso criar uma ou usar uma existente. Então, essas configurações, de uma maneira geral, são as que eu costumo usar. Um detalhe da configuração do questionário, aqui no layout, a gente tem o método de navegação, se é sequencial ou livre. Eu já usei o método de navegação sequencial, que é o aluno respondeu uma questão, passou para outra, ele não pode voltar atrás. Eles odeiam isso, principalmente se a prova é da área de exatas, né? Na prova de inglês eu faço isso, porque aí eu misturo entre as questões e não deixo eles voltarem em questões que eles já responderam, então isso dificulta um pouco a cola. Então, no exame de inglês para pós, eu faço isso e eles reclamam um pouco, mas nem tanto. Agora, em estatística, eles reclamam demais e eu desisti de fazer isso porque realmente atrapalha, né? A estratégia de prova que a gente tem de resolução de prova é para deixar as questões mais difíceis ou que a gente encrenca aí para depois. Então, não poder voltar, eles reclamam muito. Então, pelo menos para as minhas provas de estatística, eu deixo essa navegação livre. Dificulta um pouco a gente controlar a cola, mas eu acho que didaticamente é melhor. Então, aqui dentro já da prova que eu criei, do questionário, eu posso ir adicionando questões, pode adicionar uma nova questão, uma questão que já está dentro do banco, ou uma questão aleatória que ele vai escolher dentro de um grupo de questões que também estão no banco. O primeiro tipo de questão que eu inseri foi uma descrição, então essa questão não vale nota, né? Eu ponho aqui o nome e ponho alguma descrição, algum aviso, algum link que eu quero que os alunos acessem, uma tabela, uma fórmula, eu posso colocar aqui no aviso e eles já abrem desde o começo. A cara dessa questão descritiva é assim, né? Tem exatamente o que eu escrevi aqui. Esse é o link que eu peço para eles abrirem todo começo de prova. Então, eles podem ter acesso ao formulário. Então, o segundo tipo de questão é esse aqui, ele é de verdadeiro ou falso, esses dois pontinhos significam verdadeiro ou falso. Então, quando eu criei, o verdadeiro ou falso vai aparecer essa cara, né? Então, eu posso aqui usar essa categoria que é tipo um diretório de questões, né? Eu posso usar a categoria que ele já criou no default, ou eu posso escolher alguma outra que eu mesma tenha criado, né? Então, aqui eu deixei nesse estatística 1, que é o default que ele cria, o nome da questão, a afirmação, que ele vai ter que classificar como verdadeiro ou falso, e aqui eu configuro se ela é verdadeira ou se é falsa. No caso aqui ela é falsa, e eu posso colocar feedbacks específicos. Se o aluno coloca a opção verdadeiro, que feedback ele vai receber no momento que eu escolher para ele receber o feedback? E se ele colocou como falso, que feedback ele vai receber? Por exemplo, aqui eu colocaria boa, ótimo, parabéns, algo assim. É essa aqui, né? Verdadeiro ou falso. Aqui eu coloquei o botão de verificar, porque eu quero que ele tenha um feedback, pelo menos se ele acertou ou se ele errou no momento, mas se isso for adiado, a gente pode configurar como adiado e esse botão não aparece, né? Mas aqui que eu configurei para ele receber esse feedback, pelo menos de certo ou errado, nenhuma dica, mas de certo ou errado, no momento que ele acabou de fazer, então aí esse botão aparece. O segundo tipo de questão que eu posso pôr, aqui eu exemplifiquei um item de múltipla escolha, e
a configuração de um item de múltipla escolha, de novo, eu escolho o nome e a categoria que ele vai estar, né, dentro do banco de questões. Veja que eu posso colocar um vídeo também, não só um link, a pergunta, e aqui embaixo eu coloco as alternativas, né? Se só uma alternativa é a que ele vai escolher, ou pode escolher mais de uma. Se mistura ou não, como eu falei, a gente tem que optar aqui também, se mistura ou não entre as categorias. E as alternativas, aqui a primeira alternativa, eu coloquei este feedback para aparecer, poderia estar em branco, mas eu coloquei. E a pontuação. Então, no caso aqui, eu configurei como se ele escolhe essa alternativa, ele não recebe nenhuma pontuação, mas se fosse a correta, ele poderia receber 100% da pontuação que eu atribuí para essa questão. Se eu tenho duas alternativas que o aluno tem que selecionar, então eu poderia colocar 50% da nota para essa alternativa e 50% para outra alternativa que ele tem que selecionar. E se essa alternativa for errada, eu posso até penalizar, né? Então, se ele escolhe uma alternativa errada, ele perde 20% aqui, por exemplo, da nota da questão. Então, aqui a cara da questão foi um vídeo que eu pus, então eu trouxe o vídeo do YouTube, você pode pôr o link aqui do vídeo, aí eles assistem, leem a questão e aqui são as alternativas de resposta. Eu também inseri o botão verificar, porque aqui eu dou feedback, né? Então, nessas eu quero que eles olhem e recebam o feedback. Se foi errado, eu dou o feedback e aí é o feedback que aparece. A outra opção de questão que a gente tem é essa numérica. Então, para eu configurar uma questão numérica, aqui tem o nome, o enunciado da questão e aqui a resposta. No caso, deu 0,85. Então, se eu quiser, coloco uma margem de erro, aí ele vai considerar 0,1 para mais ou para menos. Aqui eu não especifiquei unidade, mas se você quiser especificar a unidade, você também pode usar essa opção. A cara da questão é assim. Então, você tem a minha pergunta e você dá a resposta. Outro tipo de questão é a questão de resposta curta. Ele é meio parecido com o numérico, mas vê que não tem o númerozinho, porque também pode ser um texto. Quando eu mando configurar, tem aqui de novo o nome, está na categoria ou não, eu coloco o enunciado. E aqui nas respostas, eu posso colocar as opções, posso colocar mais de uma opção, né? Aqui no caso, a resposta era essa, então às vezes o separador eles colocam asterisco ou vezes, né, para representar a multiplicação. Então eu posso pôr as diversas opções. Então aqui eu pus a opção com vírgula, com ponto, tudo é a mesma coisa. Aqui se eles usarem asterisco para representar verde com vírgula e com ponto. Se eles puserem outra ordem, mas enfim, significa a mesma coisa, né? Só aplicaram a distributiva naquela primeira, então aqui sem aplicar distributiva. Então eu posso ir acrescentando as diversas possibilidades de respostas corretas. E às vezes, eu não penso em todas no começo, mas quando vai corrigir, algum aluno reclama que corrigiu a dele errado, mas na verdade estava correta. E aí eu posso acrescentar a resposta dele, se realmente está correta e foi uma que eu não tinha pensado antes. Acrescento aqui a possibilidade e mando recorrigir tudo automaticamente. Então aí ele já vai considerar essa que eu adicionei na correção. Então eu acho que é bem prático. Esse ponto de interrogação aqui vem com uma breve explicação que muitas vezes ajuda, né? Então, como às vezes tem alguns detalhes, aqui ele fala de maiúsculo e minúscula, que era um detalhe que eu não me lembrava, né? Que você pode fazer diferenciação ou não. Então, esse ponto de interrogação muitas vezes dá uma ajuda mesmo, uma breve explicação do que é. Então, a cara dessa questão, então aqui realmente aparece o campo para preencher com o que o aluno quer responder. Um outro tipo de questão é a questão dissertativa. Essa questão, quando você escolhe, essa não é correção automática. Então, essa é uma correção manual que você tem que fazer. E a configuração dela, de novo, bem parecida. Você põe o texto. Aqui você pode colocar a resposta. No meu caso aqui era o feedback, né, que eu queria dar. Posso escolher o formato, que vai ser HTML ou um texto. O tamanho, se eu permito que ele anexe algum arquivo ou não, o número de arquivos que eu permito, aqui no caso eu não queria nenhum anexo, eu só permito que ele escreva mesmo um texto.
Posso colocar um modelo de resposta para ele ter uma ideia, né, o que ele vai ter que responder. E para os avaliadores eu posso colocar algumas informações. Então, se não for você mesmo que for fazer a avaliação manual, você pode colocar instruções aqui para os avaliadores. Então, lembrando, essa é realmente uma correção manual. A cara dela aparece um campo que o aluno vai ter que preencher. Então, o próximo tipo de questão, esse é bem interessante. É uma questão com resposta numérica, porém, com algum dado do enunciado que ele escolhe aleatoriamente de um conjunto que você pré-estipula. Então, essa é uma questão interessante para você diferenciar a prova entre os alunos, de tal maneira que você não precisa criar diversas versões da mesma questão e depois escolher aleatoriamente desse conjunto de questões. Você já cria por aqui mesmo. O inconveniente é que ele só faz contas mais simples, contas com funções de estatística, por exemplo, que seriam bem úteis para mim, ele não faz. Mas, enfim, se for uma coisa só algébrica mesmo, a gente configura da seguinte maneira: nome, o título. Se a gente quer inserir neste dado um conjunto diferente de valores para serem apresentados para cada aluno, então eu coloco aqui entre chaves e coloco alguma letra que vá me identificar qual é essa variável, né, esse valor aleatório que ele vai ter que escolher. Então aqui eu coloquei entre chaves A e depois aqui embaixo, essa variável ela é pré-definida ou calculada, no caso aqui ela é pré-definida, porque vai ser um dado para o aluno, né, para fornecer para o aluno no enunciado. Então, isso que eu codifiquei como A, ele vai escolher aleatoriamente entre 0,05, eu que estipulei esse número, 0,02 ou 0,10. Então, os alunos vão ter 3 versões aí diferentes e vão responder uma de 3 versões. Aí, a resposta, e aqui sim é uma variável calculada, que é o que eu vou usar, o cálculo com esse A que eu forneci, que vai ser diferente para cada aluno, eu vou codificar como R, vou uma letra qualquer, e ele vai ser igual a uma conta que ele vai fazer com esse A, que eu escolhi aleatoriamente de 3 possibilidades. Então, essa conta, repara que é uma conta simples, né? Potência, multiplicação, soma, enfim, divisão. Aí ele faz a conta e essas vão ser as respostas para as 3 diferentes versões de prova de questão que eu criei. Eu posso colocar mais variáveis aleatórias no meu enunciado, né? Então, mais variáveis pré-definidas e depois cálculos com essas variáveis pré-definidas. E aí eu vou configurar a resposta. No caso aqui eu só tenho uma possível, que eu codifiquei como R, né? Que vai ter 3 diferentes, dependendo da prova. E aí a cara dessa questão é essa aqui, né? Ela é bem parecida com a numérica. O aluno não sabe por trás que tem 3 versões diferentes. Então, repara que aqui esse 0,05 eu poderia ter 2 outras opções. Outro tipo de questão é uma questão que ele vai escolher aleatória, por isso é representado aqui por um dadinho, de um grupo de questões que eu vou definir qual é. Eu vou falar de que diretório eu vou escolher essas questões. Então, aqui eu coloquei importada do LaTeX, eu só tenho 2, aqui é o número de questões que eu tenho nesse grupo. Posso especificar um subconjunto, né, de etiquetas, né? Então, dentro desse grupo de questões, se eu tiver alguma ou algumas etiquetadas, eu posso escolher dentre essas etiquetadas apenas ou não. Aqui eu deixei em branco, porque só tinha 2 também, né? E aí eu posso ver o grupo, né? Quais são as questões que estão dentro desse grupo. Então, no caso, são só 2, ele vai pegar lá no banco quais são essas 2, eu poderia ver daqui. Então, ele vai escolher aleatoriamente para o aluno uma dessas 2 questões. A outra questão é de arrastar e soltar. Tem esse símbolo, então a configuração também bem parecida. Ponho aqui o enunciado e aqui são as minhas afirmações que vão ter em outros campos alguma que eu tenho que associar com essa afirmação, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 afirmações. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, são 5 afirmações que eu vou ter que associar com 5 outras afirmações ou 5 palavras. Então, eu coloco aqui uma codificação para eu depois poder codificar qual é o campo que vai ser associado com cada uma dessas frases. Isso eu vou codificar aqui embaixo. Então, aqui, ó, opção 1
vai ser essa resposta. A opção 2 é o valor que tem que estar associado com aquela frase, né? E as opções 5, que eu tenho as minhas 5 frases e os 5 campos que eu tenho que arrastar e soltar na sua frase correta. Aqui é preencher lacuna em branco. Então, a configuração de uma questão desse tipo, como que eu vou marcar a palavra, né, que está em branco, que não vai aparecer, e o aluno vai ter que preencher como correto, ou enfim, com a palavra que ele quer. Então, aqui eu inseri uma figura, tenho o meu texto, e dentro do texto eu coloquei entre colchetes o que eu quero que saia em branco, e que o aluno vai ter que preencher com alguma alternativa, alguma opção aí que apareça para ele, né? Então, todas as frases eu tenho sempre mais de um, né? Até eu posso colocar lacunas em branco para o aluno preencher. Se eu quiser mudar o caractere que vai delimitar onde está em branco, às vezes colchete não é o adequado, eu posso escolher outras formas, tá? Então, aqui eu deixei mesmo como colchete. Eu posso dar a opção de arrastar e soltar, então essas alternativas que tem que ser preenchidas vão aparecer para ele escolher qual que ele quer arrastar e soltar no pedaço em branco, ou preencher lacuna ou uma caixa de seleção. Então, tenho 3 alternativas. Como eu escolhi para ele arrastar e soltar, o que aparece é isso aqui que ele vai ter que arrastar e soltar. Muitas vezes é a mesma palavra, né, o mesmo campo, então ele ainda fica lá, ele não desaparece, porque ele pode ser selecionado mais de uma vez. Essa penúltima questão é uma questão de associação de conceitos. Então, a configuração dela, eu coloco um enunciado breve, né, e aí o conceito que eu quero que associe com algum nome, né, então aí um segundo conceito que eu quero que associe com outro nome. E aí ponho quantos conceitos eu quiser. Aqui no caso eu pus 5. Aqui tá os 5 conceitos que eu escrevi com os nomes. E aí são os 5 nomes. E aí eu tenho que escolher um para cada um, né? Um outro tipo de questão que é bem interessante é criar as questões no R, porque lembra aquela questão com números aleatórios que eu poderia criar e fazer uma conta com os diferentes dados do enunciado, as diferentes possibilidades para ter respostas diferentes entre os alunos? Então, aqui ele não faz contas mais complicadas com funções de estatística, mas tem uma opção que eu posso usar no R e escrevendo questões em LaTeX, né, para usar fórmulas, que eu posso fazer no R e exportar num formato que o Moodle lê automaticamente. Depois eu vou fazer um vídeo só para falar como criar isso em R. Mas uma vez que eu criei essas diversas versões das questões em R, com as respostas respectivas usando funções estatísticas no R, que eu importei isso para o Moodle, posso escolher aqui aleatoriamente entre o grupo de questões e eu tenho todas as questões que eu importei, que o R criou aqui, ó. Então, aqui eu tenho diversas versões, um monte que o R cria da mesma questão. E aqui vamos dar uma olhada com os tags, né? Aqui eu pus tag para ficar mais fácil. Vamos dar uma olhada na questão, vou pré-visualizar. Olha só. Então, é uma variável que tem uma função de distribuição aqui, né, para os diversos valores que ela pode assumir. E eu pergunto a probabilidade de um mosquito ocorrer dentro de 3 dias. Esse 3 é aleatório entre os alunos. Então, o R cria isso aleatoriamente e eu digo qual é a conta que ele tem que fazer para responder no R, para uma conta um pouco mais complexa, e ele responde aqui, né? E a resposta é corrigida automaticamente. Aqui também, esse outro 3 dias e 2 dias também é gerado aleatoriamente. As respostas de cada uma das alternativas criadas no R. Vejam o vídeo, principalmente quem é da estatística, que eu vou fazer depois, para a gente ver como criar isso aqui em R. É meio tricky, mas dá para fazer um vídeo aí legal. Então, uma vez que você já configurou todas as provas, inseriu as questões que você queria,
eu gostaria de destacar que a gente pode dividir a prova em sessões. Então, aqui, por exemplo, eu dividi em uma sessão, uma primeira sessão, e depois uma segunda sessão que eu nomeei verdadeiro ou falso, né? E nessas sessões, em cada uma delas separadas, eu posso misturar entre as questões ou não. Aqui está desabilitado, eu não posso mudar, porque foi uma prova que eu já apliquei, já se encerrou, então não me deixa inserir e modificar coisas, mas se foi uma prova que eu estou criando agora, eu poderia separar em sessões e escolher misturar entre as questões nessa primeira sessão e não misturar entre as questões na segunda, por exemplo. Então, eu posso deixar essas coisas independentes. E aqui, a pontuação de cada questão e a pontuação total na prova. Por último, essa última ferramenta que eu descobri e usei esse semestre não é um questionário, não é uma atividade de questionário, é uma atividade H5P. Então, se a gente quiser ver onde é, se adicionar atividade, escolher esse H5P, ele tem uma série de opções para a gente escolher e eu criei uma delas que eu achei bem legal. Vou mostrar aqui para vocês. Você faz um vídeo e dentro do vídeo você escolhe pontos, momentos que você pode colocar perguntas. E pode ser uma pergunta de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou só uma explicação. É bem legal, achei bem interessante. Então você configura, você importa qual é o vídeo que você quer do YouTube, você dá o endereço, ele importa o vídeo, e aí nesses momentos que estão marcados com bolinha aqui, eu coloquei ou uma pergunta ou uma informação. Then everyone understand. Aqui está a pergunta, está falando dessa Florence Nightingale, então tem uma pergunta que eu configurei para ele parar na pergunta, para o aluno clicar e responder, no caso aqui, uma múltipla escolha, né? Então, sei lá, escolho qualquer e ele verifica a resposta. Ele tinha que ter escolhido 3, ele só escolheu um de 3, e então é parcialmente certo, né? E aí ele continua a assistir o vídeo. Até uma informação que eu dou. Aí eu coloquei essa informação aqui. E aí ele depois de ler a informação, ele segue no vídeo. Então eu posso configurar quanto tempo essa informação fica, se o vídeo para ele responder a pergunta ou não. E tem outras opções que a gente pode fazer nesse H5P que é bem legal. Enfim, a minha experiência até o momento tem sido essa com criação de questão. Aquele recurso de controlar a conclusão da atividade pelo aluno, eu acho interessante marcar, porque aí a gente pode vir aqui nos logs e olhar quais alunos concluíram as diferentes atividades que a gente quer controlar. Eu tenho todos os alunos no meu curso, as diversas atividades, videoaula 1, 2, 3, que eu configurei para controlar quando eles concluem. Então, aparece marcado quem concluiu. E especificamente aqui no arquivo log, eu posso ver em que momento eles fizeram. Então, acho que são informações aí preciosas. Bom, por enquanto é isso. Espero que sirva para vocês montarem aí diferentes questionários e mudar a estrutura das nossas aulas daqui para frente, que eu acho que nunca vão ser as mesmas. É isso aí.